Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita. É um canal que temos no YouTube, onde temos todo esse material, todo esse acervo que a Federação Espírita do Brasil nos fornece, né? Onde nós colocamos de uma forma didática para que vocês possam compreender melhor, com uma certa facilidade, o que a doutrina espírita se propõe e como ela pode nos beneficiar. Acessem lá, que vocês vão com certeza encontrar bastante material para auxiliá-los. E hoje nós vamos falar sobre o processo obsessivo, obsessor e obsidiado. Tomo único, módulo 6, roteiro 2. Então, primeiro eu tenho que definir a palavra obsessor. Do latim, obsessore, aquele que causa obsessão e importuna. O obsessor é um espírito como nós. É mesmo? Então não tem chifrinho, não? Acho que não. Tem rabinho também, não? Também acho que não. Não é um ser diferente, que só vive de crueldade, nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é um ser estranho a nós, pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência, de nossa intimidade, por vezes com estreitos laços afetivos. É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Então, precisa haver o quê? Uma identificação. Mais uma vez eu volto a falar. Estava passando na rua e o obsessor me pegou. É possível? Não, não é possível. É necessário que haja o quê? Uma identificação. É só você pensar o seguinte: quando você pega um ônibus, você fala com as pessoas que estão ali dentro? De modo geral, não falamos. Não. Pessoas estão no mesmo ônibus conosco, né? Vamos para o mesmo trajeto, ponto final, junto conosco, mas não nos conhecemos eles, não travamos um diálogo, não tem o porquê nós falarmos, infelizmente, apesar de entendermos que são os nossos irmãos, deveríamos falar com todos eles, não falamos. A mesma coisa é a questão do obsessor. É preciso que esse espírito tenha uma identificação com você, que haja algo que ligue você a ele. E normalmente essas ligações de obsessor e obsidiado têm a ver com afinidade, tem a ver com ligação familiar. É alguém que me foi caro em vidas pretéritas, alguém que me deu amor e eu paguei de forma equivocada. Alguém que esperava muito de mim, eu não dei aquilo que ele esperava. Então, essa série de contrariedades, essa série de desvios das nossas vidas, geram o obsessor. São seres que saem da vida terrena magoados, em sofrimentos, e que permanecem com esse sofrimento. Então, nós precisamos entender que um obsessor é um espírito igual a nós. A diferença é que nós estamos encarnados. Eu estou me referindo ao obsessor desencarnado. Como vimos na aula passada, várias formas de obsessores. Eu estou me referindo aqui à forma do desencarnado. Nós precisamos entender que ele é um espírito igualzinho a nós. Com a diferença que ele está sem um corpo físico e eu sou dentro de um corpo físico aprisionado. Mas ele tem relações afetivas com o mundo. Ele está ligado a mim por alguma razão. Mas ele não será eternamente condenado pelos seus equívocos. Haverá um momento desse perdão, haverá um momento da sua recuperação, desde que ele queira, naturalmente. O tempo que isso vai levar, isso eu não sei te dizer, mas sei te dizer que no momento que ele tiver a vontade de deixar de estar na condição de obsessor e se libertar, perdoando, ele com certeza conseguirá. E o obsidiado é a vítima de si mesmo, sendo descrito no dicionário como importunado, atormentado, perseguido. Então, não podemos esquecer que o obsidiado, que muitas das vezes se julga uma pobre, coitado vítima, que dá até pena de ver a carinha dele, ele não é vítima. Muitas das vezes, ou da grande maioria das vezes, ele era um algoz. Ele produziu sofrimento, sim, ele atormentou, sim, ele trouxe dissabor, sim, aquele espírito que hoje está a obsediá-lo. Mas lembre-se, hoje ele está nessa condição. Mas na vida passada ele não era, não. Muito pelo contrário. Ele era alguém que produziu muito sofrimento, muita dor, e como esse perdão não ocorreu reciprocamente, ele sofre hoje o tormento, a importunação, a perseguição desse espírito. Então, como é que se dá o processo obsessivo? Falamos na aula passada, demos um en passant, para todos vocês entenderem, justapondo-se sutilmente
cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre a vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito, pela qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso. Então, como é que se dá a obsessão? Passei na rua, peguei o obsessor? Não, é preciso haver uma ligação sutil, mente a mente. Aqui ele mostra cérebro a cérebro, quando nós estamos diante de encarnado com encarnado. Mas mente a mente, nós estamos referindo ao espírito com espírito. E é preciso que ocorra o quê? Essa ligação através do perispírito. Não existe a ideia da incorporação. O que existe são ligações mentais que unem esses dois seres através dessa corrente recíproca que vai fazer esse liame, vai fazer essa ligação, vai trazer essa conexão entre dois seres, dois espíritos. Vimos na aula passada que as causas do processo obsessivo podem ser diversas, né? Pode ser um desafeto de uma vida passada, pode ser um inimigo dessa mesma existência, pode ser também uma sintonia, uma afinidade. E pode ser também simplesmente o desejo de fazer o mal. Mas independentemente de qual seja a causa, essa conexão ela se dá através da conjugação de ondas. Física, mente a mente. Então, para se estabelecer essa comunicação, independentemente de qual seja a causa, a vítima, como vimos no slide anterior, ela abriu esse portal para que ocorresse essa obsessão. Então, ele é uma guerra sem quartel, que não tem hora nem local, que se processa de modo silencioso e às ocultas, tendo por campo de batalha as consciências endividadas e como arma o pensamento dos contendores. O obsessor usará de variados estratagemas, de táticas diferentes, dependendo do seu grau de inteligência. Então, está te mostrando o quê? Que esse processo obsessivo é uma guerra constante, ela não dá sossego, ela vai atuar de dia e de noite, ela vai te trazer bastante sofrimento, ela vai impingir a você numa dependência provocada sempre porque você abriu esse portal, porque você permitiu essa entrada, trazendo profundo sofrimento a você. Ela não cessa. Não é alguma coisa que você toma um remedinho e está resolvido. Não, muito ao contrário. Pode tomar seu remedinho que não vai resolver o processo obsessivo. Você pode ficar até sonolento, mas não vai resolver o seu processo obsessivo, porque essa dependência é uma dependência que trabalha as ocultas, em segredo, dentro de um processo diuturno, onde as defesas só existe uma, a sua transformação através do perdão. Nota que ele fala que é uma batalha em que a arma é o pensamento. Na aula passada você questionou que a gente precisava de atos exteriores para resolver isso. Se a arma utilizada é o pensamento, o que a gente tem que fazer é justamente o quê? Interromper essa sintonia. E nós vamos ter uma aula sobre desobsessão mostrando várias formas de a gente interromper essa sintonia. E uma delas, eu posso até adiantar, é o nosso querido Mestre Jesus, que nos ensinou há muito tempo atrás. Orai e vigiai. Então ele te deu o remédio, o lenitivo, para que você pudesse se defender e se curar dos ataques obsessivos. Basta aprender a utilizá-los. Então, Joana de Anjos, a nossa querida Joana de Anjos, nos fala que a obsessão é uma cela pessoal onde grande maioria se mantém sem lutar por sua libertação. Acomodada aos vícios, cristalizada nos erros, obsediados. Cada um deles traz consigo um infinito de problemas que não sabe precisar. O obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Ou então é o comparsa do crime que o cúmplice da sombra não quer perder, tudo fazendo por cerceá-lo em sua trajetória. As provações que o afligem representam oportunidade de reajuste, alertando para a necessidade de se moralizar,
porquanto, sentindo-se assolado pelo verdugo espiritual, mais depressa se conscientizará da grandiosa tarefa a ser realizada, transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se para também ser perdoado. Então, Joana de Ângeles te mostra os mecanismos de defesas que você pode utilizar. Não se poste como vítima, como pobre coitado. Não há pobre coitado. Há, sim, mentes endividadas e que precisam responder por essa dívida. Não existe essa ideia de vai em paz, está tudo resolvido. Não, não é verdade. Os atos praticados por nós, teremos que responder por esses atos, teremos que pagar por essa dívida, sim, teremos que nos elevar. E lembre-se, eu sempre digo e volto a afirmar, o obsessor é meu grande amigo. Sim, ele é meu grande amigo, porque ele me obriga, através da dor, do sofrimento, da humilhação, à busca da minha transformação, à busca da minha elevação moral. Muitos demoram a encontrar esse caminho, mas todos encontrarão o caminho da libertação. E ela passa necessariamente por isso que Joana de Ângeles nos fala. Transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se para também ser perdoado. Então, nós precisamos compreender aonde está o remédio. E ela nos dá o remédio, ela nos diz como resolver essa questão. Basta querer trabalhar isso. Eu preciso ir para um determinado lugar e ouvir, vai estar perdoado? Claro que não, até porque isso não é verdade. Não basta uma liderança religiosa postar suas mãos e dizer que eu estou perdoado, que não é assim que funciona. Eu preciso transformar esse ódio em amor, a vingança em perdão, sempre, sempre aprender a perdoar e humilhar-me para que eu também seja perdoado, ou seja, reconhecer as minhas faltas, entender que se hoje eu sou uma vítima, ontem eu era algoz, eu produzi muito sofrimento, e não é de graça que esse ser está a me obsediar, não é de graça que esse ser se aproximou e se ligou a mim. Temos uma ligação, temos dívidas a serem saudadas, e necessitamos saldar essas dívidas. E enquanto não saudarmos essas dívidas, ocorrerá sempre essa ligação, hoje no plano material e ele no plano espiritual, ou vice-versa, ou ambos encarnados, enfim, qualquer que seja a condição de obsediado e obsessor, ela só vai cessar quando eu utilizar o remédio que Joana de Ângeles nos informa. Transformar o ódio em amor, a vingança em perdão e humilhar-se para ser perdoado. Então nós temos aí as gradações das obsessões, já vimos alguma coisa em aula passada. É assim que somos, por vezes loucos, temporários, grandes obsediados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou de tempo, ou ainda doentes do raciocínio em crises periódicas. Médios lastimáveis da desarmonia, pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor nos atos menos felizes que praticamos, semi-inconscientemente sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os nossos problemas de sintonia. Então, André Luiz, com muito carinho, em Mecanismos da Mediunidade, nos traz essa mensagem. Como eu vou resolver o problema da obsessão através daquilo que eu sempre digo, do controle da minha vontade. Eu preciso querer sair desse looping em que eu me coloquei. Eu preciso compreender que o controle das minhas vidas está em minhas mãos e depende da minha vontade de querer me libertar. E como assim vontade de querer se libertar? Sim, na vontade da transformação, na vontade de efetivamente caminhar no sentido da minha elevação moral, na busca da minha iluminação. E aí sim eu consigo quebrar esses grilhões. Muitas vezes assistimos, irmãos, em severas obsessões, quando o único remédio que ele precisa tomar, o único remédio que precisa tomar é a sua transformação. Interessante que André Luiz está falando aqui no caso de obsessões, na questão dos nossos problemas de sintonia, mas que a gente não precisa estar passando por um processo obsessivo para tomar as rédeas e o controle nas nossas mãos. Ele fala que nós passamos pela nossa permanência longa em reflexos condicionados viciosos, adquirindo compromissos de grave teor dos atos menos felizes que praticando,
semi-inconscientemente, ou seja, a gente simplesmente está passando pela vida. E a doutrina espírita, ela nos traz esse convite para que a gente tome o controle das nossas vidas, para que a gente entenda que a gente precisa efetuar a reforma íntima, para que a gente direcione a nossa vontade no sentido de se melhorar. E deixamos de termos a síndrome que chamo carinhosamente de Gabriela. Síndrome de Gabriela, né, é um dos grandes responsáveis pela ligação da obsessão. Ou seja, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Eu diria a você, nasceu com uma série de imperfeições, está aqui dentro do educandário para corrigir essas imperfeições, para alterar o curso dessas práticas tão mal utilizadas em vidas pretéritas. Então nós estamos nessa vida para a correção, para efetivamente compreender as razões que aqui estamos e como devemos nos portar no sentido da evolução. E deixar esse hábito que temos de sermos Gabriela, de aceitarmos, sermos sempre sermos portadores da síndrome de Gabriela. Não, eu não nasci assim, não. Eu posso ter alguns resquícios de uma conduta equivocada e que tenho o dever de aqui nessa vida, dentro desse educandário, através dos exemplos que o nosso Mestre Jesus nos legou, corrigir as minhas faltas morais. Ou seja, eu posso até ter nascido assim, mas eu não tenho que ser sempre assim. As consequências da obsessão. Quando ultrapassa o limite de simples influenciações, enraizando-se na mente da vítima, que passa a viver sob o domínio quase total do obsessor, as obsessões assumem o caráter de subjugação ou possessão e ocasionam sérios danos ao organismo do obsediado. Surge assim distúrbios variados, difíceis de ser diagnosticados com precisão e difícil até de serem constatados. Então, quando chega ao nível máximo da obsessão, que é a subjugação ou a possessão, esse indivíduo, eu diria, ele está muito, mas muito adoecido, necessitando de muitos cuidados médicos e espirituais. Tem uma nota no Livro dos Médiuns falando sobre a questão da possessão, dizendo que a doutrina espírita ela prefere utilizar o termo subjugação, porque a possessão ela dá uma ideia, até por outras concepções, de um caso de um espírito que ele vai ser eternizado no mal, que ele não tem uma oportunidade de progresso e nós não entendemos dessa forma. Então, apesar dele hoje poder ser um obsessor, não quer dizer que ele vai se eternizar na prática do mal. Não, pelo contrário, ele também vai ter a oportunidade de se redimir, de redimir as suas faltas e de evoluir. Sim, porque o obsessor, ele não só impõe sofrimento à sua vítima, ele também sofre. E como muito sofre. Ledo engano daquele obsessor que julga que só vai impingir sofrimento à sua vítima. Não, ele também está sofrendo. Existe no plano espiritual questões bastante gravosas que ele irá experimentar, sensações que esse espírito irá experimentar. Isso lhe trará bastante desconforto e sofrimento moral. Então, o obsessor também sofre. E enquanto ele não se perdoar, enquanto ele não aceitar o reparo, o consolo, o socorro, ele continuará mergulhado nesse sofrimento, porque também depende da vontade dele quebrar esses grilhões. Sim, porque da mesma forma que ele está agarrado, preso ao obsediado, ele também está sendo arrastado por esse obsediado para a lama, para o sofrimento, para toda a percepção que o espírito tem enquanto desencarnado. Então, a subjugação corporal levada a certo grau, poderá ter consequências à loucura? Será que essa subjugação corporal vai levar à doença, levar à loucura? O que os espíritos nos esclarecem. Ele nos fala na questão 254 do Livro dos Médiuns. Pode, há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Entre os que são tidos por louco, muito há que apenas são subjugados. Precisariam de um tratamento moral, enquanto que com os tratamentos corporais os tornam verdadeiros loucos. Quando os médicos conhecerem bem o espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão mais doentes do que com as duchas. Na época de Kardec se usava como mecanismo de cura as duchas, choque elétrico, enfim, uma série
Tratamentos que hoje foram abolidos. Tratamentos que, graças a Deus, foram abolidos à medida que o homem foi compreendendo. Mas eu narrei para vocês, dentro dos manicômios, né, nós vamos nos defrontar com muitos indivíduos que não são doentes mentais, eles não têm problemas mentais, eles têm problemas de subjugação. E eles precisam de ser auxiliados, eles precisam do nosso socorro. E, lamentavelmente, poucos são aqueles que se atrevem ou buscam instituições dessa natureza para auxiliar esses indivíduos que estariam curados se compreendesse que é necessária a sua elevação moral, que entendesse o caráter da sua inicitude para poder serem ajudados. Mas não, são confinados, trancafiados naquelas instituições e lá são esquecidos. Como a natureza humana é muito interessante, nós costumamos colocar nossa sujeira debaixo do tapete e ali não mexemos mais. Quando, na verdade, são irmãos que precisam de ajuda. Eles não são doentes mentais, eles são seres obsidiados. E só para aguçar a curiosidade de vocês, ele fala que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Nós vamos ver na próxima aula sobre os transtornos mentais causados pela obsessão. Então nós vamos esclarecer esse ponto. Afinal, causa loucura ou não causa loucura? Vamos ver. Vamos ver na próxima aula. Então, o modo de ação do obsessor, já falamos, não custa relembrar, sutilmente, a princípio, em delicado processo de hipnose, a ideia obsidente penetra a mente do futuro hóspede, que, desguardado das reservas morais necessárias, começa a dar guarida ao pensamento infeliz, incorporando as próprias concepções e traumas que vêm do passado, através de cujo comportamento cede lugar à manifestação ingrata e dominadora da alienação obsessiva. Então, o modo de ação, o modus operandi do obsessor está sendo delimitado aqui para você. Ele começa de uma forma simples, de ideias desvirtuadas, de pensamentos equivocados, que eu, por ser Gabriela, não cesso. Eu dou continuidade, eu dou guarida a essa ideia e deixo essa ideia crescer. E quando essa ideia cresce, né, eu me sinto forte, na verdade eu estou aprisionado, eu estou enfraquecido, porque essa ideia me dominou e eu não tenho mais ação sobre ela, chegando à conjunção de situações muito mais gravosas, que é a subjugação. Mas lembre-se, o modus operandi começa na pequena ideia, da pequena indução do meu pensamento, e que eu não a combato, eu aceito pacificamente aquela situação. Então, espíritos desencarnados, em profundo desequilíbrios, fixados em desejo de vingança ou em apegos doentios, envolve ou influenciam aqueles que lhes são objetos de perseguição ou atenção e auto-hipnotizam-se com as próprias ideias que se repetem indefinidamente. Então é exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. Ele vai dominando minhas ideias, ele vai dominando o meu pensamento, ele vai alimentando o meu pensamento com um sentimento de ódio, de egoísmo, de inveja, de desarmonia, ele vai me orientando nesse sentido, eu não reajo, eu não esboço nenhuma resistência, eu me deixo levar, porque aquilo me apraz, eu acabo me convencendo e pronto, está estabelecido o domínio. E aí fica bem complicado para sairmos dessas garras. Ao passo que, estando nas minhas mãos o controle, como eu sempre disse, cabe a mim, uma vez visitado por esses pensamentos, porque não podemos ficar livres dos nossos pensamentos, nós pensamos constantemente. Agora, o que eu faço desse pensamento, aí sim, depende da minha vontade. E se eu detenho o controle desse pensamento, se eu detenho o direcionamento desse pensamento, dificilmente o obsessor terá sucesso sobre o meu pensamento, a minha forma de agir. E não se trata só de você se cuidar, não. Se trata também de que quando você opõe resistência a um processo obsessivo, a ação de um obsessor, você está o auxiliando. Porque ele não se sente tão forte como ele se sentiria se você desse guarida ao seu intento. Então os obsessores também valem-se dos instantes do sono físico de suas vítimas para intensificarem a perseguição. Nessa ocasião, mostram-se como realmente são, no intuito de apavorar e exercer com isso maior domínio. E aqui cabe uma ressalva.
temos que aprender a nos preparar para dormir. E como é que se prepara para dormir? Fazendo aquilo que Santo Agostinho nos convidou a fazer. Uma reflexão, uma correção dos meus pensamentos, para que eu tenha uma boa noite de sono, para que eu não permita essa visitação, para que eu cesse essa ligação, para que através da minha elevação espiritual, através da minha transformação moral, eu possa adormecer e ter um encontro ou a assistência de bons espíritos, razão pela qual eu impedirei o acesso do obsessor. E não dando spoiler, mas a doutrina espírita ela é um manual para a vida. Então nós também vamos tratar sobre o sono e os sonhos. Aliás, a doutrina espírita, ela, em resumo de tudo dela, ela nos ensina a viver, a encontrar o caminho da felicidade. É isso que a doutrina espírita faz. Aqueles que se debruçaram sobre os estudos da doutrina espírita, que compreenderam e vivenciam a doutrina espírita, que nada mais é do que vivenciar os evangelhos do Cristo, encontrar a felicidade, encontrar a paz. Então, os obsessores chefiam outros obsessores, que tanto pode ser seus cúmplices por vontade própria ou uma espécie de escravos, dominados por processos análogos aos usados com os obsediados encarnados. Então, nós temos uma passagem de Jesus que fala sobre isso, sobre a casa limpa. Jesus nos narra que alguém limpou a casa e, com isso, o obsessor não pôde adentrar. O que o obsessor fez? Ele voltou e foi buscar o quê? A sua falange, com mais 7. O que essa passagem está dizendo? Não adianta eu limpar a minha casa, né, e manter a mesma forma de agir, porque ele pode, aquele obsessor, se sentir enfraquecido, mas ele irá buscar as suas falanges, irá buscar os seus cúmplices para poder atacar essa casa. Eu preciso limpar essa casa. E o que é limpar a casa? É a sua transformação moral. Uma vez limpa essa casa, você está livre dos obsessores, você está livre desse ataque. E ainda que ele tenha os seus cúmplices, não entrarão. Por quê? Porque eu efetivamente tenho a minha casa limpa, ou seja, o meu interior limpo. Exemplificando o que ele está dizendo, não basta você ir a uma casa espírita, você que está sofrendo um processo obsessivo, ir a uma casa espírita, chegar lá, ouvir palestra, tomar um passe, passar na mesa de desobsessão, sair de lá leve, se sentindo bem, como se estivesse purificado, como se tivesse resolvido o seu problema, e você voltar a fazer as mesmas coisas, ter os mesmos pensamentos pequenos, não buscando se melhorar, se cristificar. E quando a gente fala em se melhorar moralmente, a gente fala em se cristificar, ou seja, colocar os ensinos do Cristo em prática na sua vida. E aí sim, o que vai acontecer quando você sai dali e volta a fazer as mesmas coisas? O obsessor volta e às vezes até com auxílio. Exatamente. Então, a gente precisa aprender a usar as lições do Cristo para poder nos corrigir, né? O passe na casa espírita é importantíssimo. Ele é uma chuveirada energética, como nos é dito, não é? Você toma uma chuveirada energética, por isso que você sai muito bem de lá. Mas é preciso não só a chuveirada, é preciso a sua reforma. Alterar, limpar a sua casa de tal forma que ela esteja purificada para que ele não seja mais visitada, não seja mais invadida. Grandes criminosos, ao desencarnar, poderão ver-se atormentados pela visão repetida e constante dos próprios erros, em alucinações que os tornam dementados, irão habitar as zonas purgatoriais ou infernais, segundo André Luiz, regiões em que se complementam as temporárias, criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Então, o que André Luiz está a nos falar? Todos nós, enquanto não nos perdoarmos, enquanto não compreendemos a inicitude dos nossos atos, enquanto não fizermos uma profunda reforma e reflexão do nosso interior, não limparmos as nossas casas, nós iremos ficar presos nessa região, porque sim, o purgatório, o inferno, o que são isso? É um estado de consciência, assim como o céu é um estado de consciência. Essa opção de estar em um ou outro lugar depende da vontade daquele que ali está aprisionado. Se aquela região, ela seria as regiões em que eu vou queimar os meus instintos animalescos, elas precisam ser o mais breve possível. Como eu vou tornar a brevidade nessa região?
fazendo a minha conscientização. À medida que eu ganho consciência, à medida que eu compreendo as ilicitudes do meu ato, e aí sim eu estou me preparando para o socorro, eu irei sair dessas regiões. Então, entenda, quando perguntado ao filósofo, perguntado a Holden o que era o inferno, o que era o purgatório, o que era o céu, e ele te respondeu, é um estado de consciência. É isso que essas regiões representam para nós. Elas não são regiões físicas, são regiões mentais, onde você, como Joana de Ângeles nos advertiu, nossas células mentais, onde toda essa criação ela se materializa nesse universo, nos trazendo profundos sofrimentos. Então, o mecanismo obsessivo há que se transfere de uma para outra existência, prosseguindo no interregno da desencarnação, reencarnação, em que os litigantes mudam somente de posição, vítima algoz, atormentado, atormentador, sem que se desvincule da urdidura do mal em que se enredam, até que as soberanas leis interfiram através da compulsória expiação libertadora para ambos. Então, você vai ficar eternamente nessa situação de obsessor obsediado? Não. As leis soberanas, as leis que atuam dentro do mecanismo da existência do ser, irão atuar para que esses seres encontrem o caminho da libertação. O problema está na demora. Quanto mais eu demoro, mais eu sofro. A pressa, a gente costuma dizer, alguns perguntam, mas eu não tive tempo de aprender isso tudo agora é muita coisa para estudar. Pois é, o mundo espiritual não tem pressa. Você tem essa encarnação, você terá outras oportunidades para voltar ao educandário e se corrigir. Que bom que você consiga uma rápida recuperação, uma rápida correção das suas atitudes, da sua transformação moral. Mas enquanto você não trabalhar isso, enquanto você não colocar sua vontade para conquistar um universo mais elevado, você sofrerá. Então, o espírito obsessor e obsediado irão sofrer enquanto não se libertarem. E o remédio foi dado, veremos nas outras aulas, há alguns remédios que nos é aconselhado, e um deles é o que o Mestre Jesus nos fala, é o perdão, é a reforma íntima, é orar e vigiar para que cesse essas perseguições, para que cesse esse sofrimento, porque sim, ambos estão sofrendo, tanto o obsessor quanto o obsediado, ambos estão sofrendo. E para que a gente cesse esse sofrimento, é que nem aquela feridinha que machuca, né? Eu preciso deixar que ela se cauterize, eu preciso deixar que ela feche, eu preciso deixar que aquilo não mais produza sangramento, para que passe a ardidura, para que eu consiga me libertar. Então está nas nossas mãos essa libertação. Que a gente saiba usar essas ferramentas. As ferramentas estão dadas, é o nosso Mestre Jesus que nos orienta, o caminho da nossa libertação. E não se engane, não sejam pueris pensando que basta que alguém poste suas mãos sobre você que você está liberto. Não, isso não é verdade. Essa libertação só vai ocorrer quando você, no estado de consciência, conquistar o céu desejado. Enquanto você trabalhar, enquanto você se mantiver no inferno, no purgatório, nesse estado de consciência, você ali vai permanecer juntamente com todos aqueles que se aprazem com essa situação. Pense nisso que eu estou falando, reflitam sobre essa questão. Liberte-se, porque o controle de suas vidas está nas suas mãos. Agradecemos mais uma vez, nos veremos no próximo encontro.